Boa noite, irmãos. Paz. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite, que o pastor Marcos fez. Para mim é motivo de muita honra poder estar aqui com os irmãos. E uma alegria, porque a gente sempre passa na frente ou acompanha os trabalhos. Admiro muito o trabalho do senhor e da Igreja Quadrangular de São Jorge. É uma bênção e é um trabalho que repercute na cidade. O que Deus faz aqui, amém, irmãos? Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos. Confesso que na semana passada fiquei temeroso de não poder estar aqui, pois também senti uma indisposição semana passada, um resfriado talvez. A minha voz ficou diferente, estranha, e eu achei assim, falei, meu Deus, será que eu não vou? Domingo eu até falei com o pastor Marcos, eu estaria pregando lá na Quadrangular em Minas Novas, não fui, devido à minha voz estar muito ruim mesmo. E acho que na segunda-feira eu estava no trabalho, conversando com um cliente, a minha voz sumiu, de uma vez assim, ela desapareceu. E o sangue de Jesus tem poder, eu preciso da minha voz para trabalhar também, né? Eu trabalho o dia inteiro falando, e também, não é, quem gosta de falar bastante, né, irmão, ficar sem voz é terrível, mas o Senhor tem nos dado graça. Então, de antemão, se a minha voz falhar, peço perdão, não é, porque esses dias que nós estamos vivendo têm sido dias complicados realmente, dias que, como diz a Bíblia, né, tempos trabalhosos. E os tempos trabalhosos fazem parte do plano de Deus para o resgate da igreja. Então, irmãos, não obstante tudo que está acontecendo ou vai acontecer, não importa as notícias que nós iremos ouvir e as coisas que irão acontecer, tenha certeza que é plano de Deus. O maior plano de Deus é estar com a sua noiva. Jesus quer estar com a noiva. Então tudo que acontece, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então tudo que está acontecendo está no controle do Senhor. Confia nele e o mais ele fará, amém? Nós louvamos a Deus, embora tememos, mas confiamos. Também trago saudação do meu pastor Marcos, pastor Gessé, ao senhor, a toda a igreja. Na nossa igreja também, nós estamos tendo alguns desfalques, né? Conversei com o pastor, e realmente, quando nós temos que entender que precisamos tomar precaução, devemos ser realmente cautelosos e entender que tudo o que fazemos para preservar não só a nossa vida, mas a vida dos nossos irmãos é louvável. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro, obrigado, viu, irmã? No livro de Josué, no capítulo de número 24. Hoje é o mês de novembro. Está chegando no fim do ano já, né? Era para eu estar ontem aqui, que era o mês do meu aniversário, mas o pastor Silas pediu para que a gente pudesse trocar e eu troquei com ele. Mas aí eu ia pregar mais animado, né? Mês do meu aniversário, né? Já ia profetizar aqui em outubro. Mas amém. É o último dia da campanha, então. Amanhã é o último dia, né? Hoje é o penúltimo dia.
Então, existe muita expectativa quando nós nos propomos a fazer algo ao Senhor, quando nos colocamos a fazer algo diante de Deus. Há expectativa em nossa jornada, nossa empreitada, naquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, o ano 2022, aqui estamos, numa jornada de 12 dias, colocando diante do Senhor nossos propósitos, nossos objetivos, a nossa fé, colocando diante do Senhor as nossas expectativas, as nossas dificuldades, colocando tudo diante dele, crendo que ele está no controle de todas as coisas e tem olhado por nós, e aquilo, como diz a sua palavra, que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, ele vai nos conceder. Então creia, querido, que a sua jornada não é em vão, que o que você está fazendo está sendo registrado diante do Senhor, e 2022 é um ano que Deus está escrevendo a história que vai trazer realmente um novo sentido para as nossas vidas, porque nós estamos vivendo dias que nós precisamos realmente encontrar aquilo que o Senhor realmente quer para a nossa vida, encontrar o desejo e o centro da vontade de Deus para nós. Amém? Amém? Amém. Isso. Eu sempre combino assim, eu falo um amém bem forte, aí quem está do seu lado meio dormindo acorda. Amém? Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué, vamos ler aqui então, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Diga comigo, Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Coloca o 2 isso. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja que tem 2 pontos ali. E Josué começa a dizer aquilo que Deus havia determinado para que ele dissesse ao povo. E ele começa dizendo: há muito tempo, os seus antepassados. E Josué começa a discorrer uma história e contar para todo aquele povo que estava reunido acerca de algumas coisas de há muito tempo atrás. E se quem está colocando para nós lá, coloca agora no versículo de número 24. É 25, perdão. 25. Naquele dia, nesse mesmo dia que nós acabamos de ler, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhes deu decretos e leis. Pode continuar. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Amém? Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, pode ficar. Amém? Pai, nós te damos graça, ó Deus, nessa noite, pela oportunidade que temos de ministrar a Tua palavra. Nós acabamos de ler, ó Deus, um trecho da Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então estamos aqui para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Não estamos aqui para ouvir a minha voz, mas que o Senhor cresça e eu diminua. Que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, como direção, ó Pai, para as nossas vidas nessa noite. Por isso, ó Deus, fala conosco, pois queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós lemos aqui um trecho de Josué, que já
está contando o final dos dias de Josué. E Josué, nós conhecemos, foi uma pessoa usada e ousada. Deus usou muito Josué desde a sua juventude. Conhecemos o episódio de Josué desde que ele foi enviado como um dos espias. E daqueles 12 espias, somente ele e Caleb trouxeram boas notícias. Desde aquele tempo, percebe-se que Josué foi uma pessoa diferenciada, pois sempre foi se colocando numa posição de crer na promessa de Deus, de acreditar na palavra de Deus, de estar sempre olhando aquilo que era oportunidade para que Deus pudesse trabalhar. E isso é normal no nosso cotidiano. Nós vivemos como eles estavam vivendo aquele momento, aquele cotidiano deles, que era um momento de, talvez, de muitas incertezas, quando eles foram espiar a terra. Existe sempre a possibilidade de você crer que Deus está trabalhando e a possibilidade de você olhar que tudo está dando errado. Depende da nossa fé e da nossa convicção nos dias que nós estamos vivendo. Ou eu estou vivendo nos dias de hoje, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e tudo está no controle de Deus, todas as coisas que acontecem, a minha vida, a minha família, tudo está nas mãos do Senhor. Ou eu acredito que as coisas estão indo à bancarrota, que o mundo está indo de mal a pior, que nada vai dar certo, que as coisas nunca vão melhorar. E nós precisamos entender, irmãos, que nós vivemos por fé e não por vistas. Nós vivemos pela fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é aquilo que você não está vendo, mas que você está esperando. Então, se você não está vendo o seu milagre, mas você está esperando, ele vai acontecer. E se você não está vendo o milagre, mas está esperando e continua acreditando, Deus vai trabalhar na sua vida, porque depende da nossa fé. Isso é prova na vida daqueles 12 espias, que a história continuou com Josué e Caleb. Os outros 10 não se ouviu falar mais. A história é contada com aqueles que acreditam. Deus tem uma nova história na minha e na sua vida, depende do quanto nós estamos acreditando na história que Ele vai contar acerca de nós. E a palavra de Deus diz no Salmo 139, que mesmo antes de nós nascermos, quando ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus estava escrevendo os nossos dias. A nossa história estava sendo escrita. Então existe uma história de bênção na minha vida, porque eu não acredito que Deus estaria escrevendo uma história de derrota. Deus não estaria escrevendo uma história de fracasso a seu respeito. Deus não estaria escrevendo uma história para dar errado, mas a história que Deus escreveu é uma história que dá certo, é uma história de vitória, é uma história de milagre, de cura, de bênção, de poder na presença do Senhor. Mas pastor, parece que tem coisa errada. Deus escreveu tudo isso ao meu respeito, e parece que tem coisa que não está encaixando. Irmãos, Deus tem uma história para nós, mas nós saímos da história que Deus sempre sonhou para nós. Nós somos peritos em abandonar a história de Deus. E a prova disso é a história do povo de Israel, que eu acabei de ler aqui. Nós acabamos de ler um trecho que Josué, depois deles terem conquistado a terra, depois deles terem ganhado todas as batalhas, e nós conhecemos, a mais épica de todas talvez seja a queda dos muros de Jericó. Talvez a batalha mais épica seja as muralhas de Jericó. Quem que derruba a muralha no grito?
Talvez seja daí que saiu aquele termo, né? Você quer ganhar no grito. Ué, já viu? Quem já ouviu esse termo? Quer ganhar no grito. Mas eles ganharam no grito. Nesse caso, Deus disse para Josué: vai lá, dá uns berros, que o negócio vai acontecer. E Josué chamou o povo naquela época. Falou: Deus falou para dar uns berros aí, que as muralhas vão cair. Que muralha que cai dando grito, irmãos? Mas é uma história que Deus havia escrito, porque Ele está no controle da história. E se Deus quer derrubar a muralha com grito, a muralha cai. E se Deus quer fazer um milagre na sua vida, mesmo que seja impossível, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e tem o poder para fazer todas essas coisas. Por isso servimos um Deus todo-poderoso e podemos dizer que somos mais do que vencedores. Amém? E depois de eles terem conquistado todas as terras, todas as tribos, todos os lugares que Deus havia determinado, eles entraram nas suas terras, conquistaram as suas cidades, as suas fortalezas, estavam assentados, alocados, bem arrumados. E depois de tudo isso, cada um no seu lugar, bonitinho, na sua cidade, parece que as coisas já haviam tudo acontecido, e cada um vai para o seu lado. Ó, já fizemos o que tinha que fazer, beleza, tchau, foi bom até aqui, tchau. Mas Josué chama esse povo, capítulo 24, nós acabamos de ler que Josué reuniu todas as tribos de Israel, num lugar chamado Siquém. E é interessante, irmãos, essas coisas, porque Josué chama o povo, faz uma convocação oficial para que o povo se reunisse em Siquém. Sem entender, esse povo vai e se reúne, porque talvez fosse o chamamento para uma nova batalha. Talvez Josué estivesse chamando para guerrear. O que será que vai acontecer? Mas não, Josué chama o povo, irmãos. E se você ler depois do capítulo 24, quando nós acabamos de ler, que Josué começa dizendo: assim diz o Senhor, há muito tempo atrás. Josué começa a contar a história para aquele povo, da onde eles haviam saído. Josué começa a contar a história para aquele povo, de quem era Deus e de quem era o povo. O que Josué está fazendo é o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Trazer à lembrança, à memória, aquilo que nos arremete à esperança. Você precisa trazer à sua memória aquilo que te leva para frente, aquilo que te impulsiona, aquilo que faz você caminhar, aquilo que faz você andar, aquilo que te leva a estar na presença do Senhor, a querer adorar ao Senhor, a agradecer a Deus. Comece a trazer à memória tudo aquilo que é bênção na sua vida, aquilo que traz esperança. Porque às vezes, irmãos, nós estamos acostumados a olhar as coisas que nos puxam para baixo, a olhar somente aquilo que está dando errado. Tem muita coisa dando errado no mundo, mas tem muita coisa dando certo. Tem muita coisa acontecendo que nós não estamos percebendo, mas Deus está trabalhando. Deus não está morto, Deus não está parado, Deus não está acomodado no seu trono. Ele está trabalhando em favor do seu povo. E ali em Siquém, Josué começa a lembrar o povo de algumas coisas. Josué diz para eles naquele discurso que eles estavam habitando numa terra em que eles não trabalharam, que eles estavam em cidades que eles não edificaram, que eles estavam comendo das vinhas e dos olivais que eles não cultivaram. Deus estava lembrando a eles que eles estavam desfrutando de uma promessa que Ele havia feito. Deus chama o povo e diz para ele: olha,
Vocês estão vivendo a promessa que eu fiz para vocês. Vocês estão debaixo da promessa. E o fato de Josué chamar esse povo a Siquém prova isso, irmãos. Vou pedir para o irmão do Data Show colocar para nós lá em Gênesis capítulo 12 e nos versículos 6 e 7. O irmão está na agulha aí, né? Gênesis capítulo... Olha, irmão, é rápido, hein? Então é rápido, rapaz. Isso é que é bom. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. Aonde, irmãos? Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Irmãos, Abraão havia saído acreditando na promessa do Senhor. E quando ele toca os seus pés em Siquém, Deus aparece a ele. Deus apareceu a Abraão e diz para ele: eu vou te dar essa terra. E aos seus descendentes. Deus está ali fazendo uma promessa para Abraão de uma possessão física, material, e de uma descendência. E Abraão, nós sabemos a história, Abraão não tinha filhos. Abraão era de uma idade avançada. Mas Deus aparece a Abraão em Siquém. Siquém é uma cidade que fica entre os montes Gerizim e Ebal. Se eu não me engano, são 500 metros que separam esses dois montes. E Siquém estava situado naquele lugar. A palavra Siquém significa ombro. E o significado, talvez, dessa palavra seja desconhecido, porque remonta a muito tempo atrás, desde a época em que Abraão creu na promessa de Deus. Mas o que importa, irmãos, é que Siquém é o lugar em que Deus aparece e faz uma promessa. Siquém é o lugar onde Deus lança a sua palavra, a sua promessa. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus faz uma promessa para Abraão: olha, eu vou dar essa terra para você. E vou dar essa terra para você e para os seus descendentes. Abraão, irmãos, creu na promessa de Deus. E a Bíblia diz que isso foi imputado para ele como justiça. Mas vejam só, essa era a história que Deus havia determinado, que Deus havia escrito. Essa era a história de sucesso. Essa era a história que Deus estava entregando na vida daquele homem e da sua descendência. Mas a história se escreve conforme nós somos obedientes a Deus. A história vai ser escrita na proporção em que nós nos entregamos ao Deus da história. A nossa história de sucesso, de bênção, de milagre, de tudo que Deus quer fazer em nós, ela vai ser escrita à medida em que nós nos entregamos ao Senhor, à medida em que nós cremos pela fé em que Deus está realmente no controle da história. Deus tem muita coisa para fazer nesse ano na sua vida, mas depende da sua fé, depende da sua dedicação, depende do quanto você vai investir na história que Deus quer escrever e promover na sua vida no ano 2022. E se não acontecer no ano 2022, a culpa não foi de Deus, a culpa foi minha, que não me submeti à vontade de Deus. E a prova disso acontece aqui, começa aqui, irmãos. Porque esse Siquém de Gênesis 12, até o Siquém de Josué capítulo 24, passaram-se 500 anos de história. Talvez até um pouco mais, eu não me lembro a quantidade certa, mas passaram-se muitos e muitos anos. Aí eu pergunto, será que Deus queria esperar 500 anos para cumprir a sua palavra?
Será que Deus fez a promessa para Abraão e falou assim: olha, eu estou fazendo essa promessa para você, mas vai demorar uns 500 anos para acontecer? Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma história para cumprir com você, com a sua família no ano de 2022. Meu irmão, nós estamos hoje no dia 12 de janeiro e eu vim aqui dizer para você: não perca tempo. Comece hoje a deixar Deus escrever a sua história de bênção, de milagre. Não postergue as coisas, mas diga para Deus: hoje, Deus, eu me entrego, me submeto à sua vontade, para que essa história comece a ser escrita no ano de 2022. E quando Abraão então entrega esse altar, adora a Deus, e a história então ela se desenrola. E não se desenrolou completamente e conforme a plena vontade de Deus, porque tudo também, irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida, mas Deus respeita a sua. Deus diz para você: eu tenho uma bênção na sua vida, eu tenho um milagre para fazer na tua vida hoje. Hoje eu não quero, Deus. Ele vai respeitar. Quantos creem que Deus tem uma bênção para você hoje? E que Deus pode entregar na tua vida hoje? E você vai receber hoje, se você crer, em nome de Jesus. A história está escrita aqui na Bíblia, irmãos, para que a gente não erre. A história e o que está escrito na palavra de Deus está escrito para que a gente aprenda, para que a gente aprenda com os erros e não cometamos os mesmos erros, para que a gente não venha incorrer nos mesmos erros. Porque se Deus não cumprir a promessa dele na nossa vida, vai cumprir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas Deus vai cumprir, porque a promessa dele não está atrelada somente à nossa vida, mas à nossa geração. A bênção de Deus sobre a minha vida não é só para mim, é para meus filhos, os meus netos. Eu só tenho uma netinha, espero ter mais. A bênção de Deus, ela é infinita. E Deus faz essa promessa. Então Siquém é o lugar da promessa. Siquém é o lugar aonde as pessoas se reúnem para lembrar que existe um Deus que fez uma promessa. Siquém é o lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Porque Josué, no capítulo 24, chama o povo para falar para eles a palavra de Deus, para contar a eles acerca do Deus que eles já conheciam, para falar para eles acerca do Deus que eles já serviam, para falar para eles acerca do Deus que já havia entregado a eles uma grande vitória. Então Siquém é o lugar onde eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. É o lugar onde Deus determina a sua bênção, onde Deus nos faz lembrar que Ele está no controle da nossa história, da nossa vida, da nossa família, da igreja, da empresa, da escola, aonde nós estamos vivendo e aonde nós estamos inseridos. Deus está no controle de todas as situações. E quando Deus chama esse povo, e Josué começa a falar para eles acerca de todas essas coisas, Deus estava levando o povo a reconhecer a sua total dependência de Deus. Embora eles estivessem em suas casas, em suas cidades, em suas fortalezas, eles estivessem já colhendo o fruto da terra, irmãos, estava uma bênção, estava tudo encaixadinho, estava tudo certinho. Mas mesmo assim, Deus chama eles novamente a Siquém, porque Siquém é o lugar onde Deus faz a promessa. Siquém é o lugar onde Deus faz a gente lembrar da promessa. Siquém é o lugar onde Deus nos chama para renovar a aliança, para que a promessa e a bênção continue sendo derramada na nossa vida.
Por isso, irmãos, por essa palavra eu posso dizer com toda segurança na minha vida, e eu sei que isso está na internet, que essa história e essa balela desse novo tempo que as pessoas falam que não precisa ir para a igreja, que não precisa se congregar, isso é conversa de Satanás, porque os irmãos precisam se reunir, e a explicação está aqui em Josué capítulo 24, cada um estava na sua cidade, cada um estava no seu termo, mas Deus convoca o povo a se reunir novamente no lugar da promessa. Então a igreja é o Siquém onde nós nos reunimos. Esse lugar é chamado Siquém, porque aqui Deus faz promessa, aqui Deus cumpre a sua promessa, aqui nos reunimos para renovar a nossa aliança com o Senhor, para recebermos a bênção. Então, irmãos, não se deixe enganar, que essa história que não precisa ir na igreja, que você pode adorar a Deus na sua casa, quando precisa recorrer ao recurso da tecnologia para alcançar outros povos, quando há restrições, tudo bem, mas irmãos, não existe nada que possa substituir quando somos convocados para estar em Siquém, porque Siquém foi o lugar onde o altar foi construído, é o lugar onde nós adoramos, é o lugar onde nós nos entregamos ao Senhor, aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então Deus chama eles para esse lugar, para eles reconhecerem a sua total dependência do Senhor. E é isso que nós fazemos quando nós estamos na igreja. Nós estamos aqui para reconhecer que dependemos do Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer que dependemos dEle, que tudo é para Ele, tudo é por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Por isso, irmãos, quando a gente vai para a igreja, a gente não está se reunindo simplesmente num templo físico de 4 paredes, mas é o lugar onde Deus fez uma promessa, é o lugar onde Deus aparece para nós. Ele não aparece fisicamente, visivelmente, mas Deus está nesse lugar. Quantos creem que Deus está aqui? Se Deus está aqui, esse lugar é Siquém. Esse lugar é onde você recebe a bênção de Deus, onde você recebe a promessa de Deus, onde Deus fala com você, onde Deus cura você, onde Deus te salva. E quando eles se reúnem e reconhecem a total dependência de Deus, Josué diz para eles algumas coisas. Josué diz para eles assim, aqui no capítulo 24, Josué diz assim, portanto, temam o Senhor, sirvam Ele de todo o coração. Josué falando com o povo, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates, e no Egito. Olha quanto tempo já fazia, irmãos, que esse povo havia saído do Egito. Há mais de 50 anos. 40 anos foi só de deserto. E Josué chama esse povo, povo de Deus, e fala para eles, sirvam a Deus de todo o coração. Pare com essas coisas. Tem coisa que o povo estava carregando ainda, que é uma herança do Egito. Existem coisas na nossa vida que mesmo nós sendo crente, servindo ao Senhor, estamos carregando coisas que não agradam a Deus. Carregamos coisas que não levam a nada. São pesos. Mas nessa noite, Deus nos trouxe a Siquém para fazer um novo concerto, para dizer para nós que Ele fez uma promessa para nós, que Ele tem uma nova história, e talvez não seja, irmãos, uma nova história, mas é a sua história. Talvez não seja uma nova história, mas é a história que Deus escreveu para você, e às vezes nós estamos saindo dos trilhos, mas Deus está nos trazendo novamente. E Josué chama a atenção daquele povo, fala, para com essas coisas, tem coisas que vocês estão fazendo que não estão agradando a Deus. Talvez ele pudesse dizer, Josué, como é que você está dizendo isso?
derrubamos Jericó, conquistamos as terras, vencemos gigantes, expulsamos cananeus. Mas tem coisa, irmãos, existe momento na nossa vida que Deus nos quer entregar mais. E para que Ele nos entregue mais, precisamos deixar algumas coisas. Tem coisas que nós carregamos que substituem a glória de Deus. E só você pode saber. E Josué fala para eles assim: para com isso. Sirvam somente ao Senhor. Adore somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, Ele diz assim: escolham hoje a quem servirão. Escolherão os deuses aos quais seus antepassados serviram? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Josué faz uma pergunta forte àquele povo, dizendo para eles: olha, Deus tem uma história para nos entregar maravilhosa. Deus quer escrever uma história tremenda ao nosso respeito, mas nós precisamos tomar uma decisão. Se vamos mergulhar realmente na história de Deus acerca de nós, ou nós vamos ficar aí assim, vai, não vai, dá certo, não dá, quando dá eu vou, quando não dá eu não vou. Irmãos, como eu disse, não perca tempo. 2022 já passaram-se 12 dias, e Deus tem mais 350 e poucos dias para entregar tanta coisa na sua vida. Mas tome uma decisão hoje de mergulhar na presença e na vontade do Senhor, para que essa história seja uma história tremenda, que venha abalar a sua família, que venha abalar o bairro que você vive, que essa igreja venha abalar a cidade, porque está vivendo a história de Deus acerca dela, em nome de Jesus. E Josué, quando diz isso para eles, irmãos, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele diz a frase mais célebre, talvez de toda a Bíblia. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer algo profético sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu desafio você a procurar o nome da esposa de Josué. Alguém sabe? Alguém sabe o nome do filho de Josué? Silêncio. A frase mais célebre na palavra de Deus acerca da família é de Josué, mas ninguém sabe quem é a sua família. Mas ele disse essa frase, movido pelo Espírito de Deus, para te dar autoridade para dizer a mesma frase. Porque talvez, irmãos, você olhe a família do outro e diga: olha, a família dele está na igreja, eu gostaria que a minha família também. Não, irmãos, em nome de Jesus, levante a sua mão hoje, com a autoridade, em nome de Jesus, e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, receba essa bênção na tua vida. Porque não é pelo que você está vendo, mas é por aquilo que você está crendo. Talvez você não esteja vendo a sua família servindo ao Senhor, mas se você crê, a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê, aleluia. Então comece a crer, comece a dizer a partir de hoje. Levante de manhã e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque não importa, irmãos, ninguém sabe quem é a mulher de Josué, os filhos, ninguém sabe, mas não importa, irmãos. Importa é a fé, importa é a atitude. Então tem a atitude de quem é vencedor, em nome de Jesus. E Josué, para terminar, faz um concerto. Isso, pode voltar lá no 25 em diante. Josué faz um concerto com o povo, dizendo para eles, naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu os decretos e leis, o 26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma pedra ali, uma grande pedra.
sobre uma grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse a todo o povo: vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Volta o versículo anterior, por favor. Josué traz o povo a ouvir a palavra de Deus em Siquém. Josué traz o povo para ter consciência acerca da palavra de Deus, para ter consciência a respeito do seu Deus, das promessas de Deus, para mostrar para eles: olha, vocês estão aqui em Siquém. Mas há 500 anos atrás, Deus apareceu para Abraão nesse lugar e falou com ele: eu vou dar essa terra para vocês e para os seus descendentes. E estavam ali milhares e centenas de milhares de descendentes de Abraão, na terra que Deus havia prometido. Deus estava mostrando ali que ele não fica em débito com ninguém, que a sua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão e a alma do espírito, para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Essa é a palavra de Deus. Diante dela podemos ser mais que vencedores, ou também podemos ser acusados por aquilo que não fizemos ao Senhor. E Josué chama aquele povo e diz que ele ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, que é o carvalho de Moré, onde nós lemos em Gênesis 12. O que Josué está fazendo, irmãos? Nesse momento, Josué traz o povo a Siquém, que é o lugar da promessa, e faz um novo concerto com aquele povo. E era costume daquela época pegar uma pedra para ser testemunha. Não sei porquê, mas eles faziam isso. É que não tinha cartório naquela época. Fazia um contrato. Hoje você faz um contrato, você vai no cartório e reconhece firma. Naquela época não tinha. Então pega uma pedra, aqui a pedra, faz um contrato aqui, essa pedra aqui é testemunha do que estamos fazendo. E valia, irmão. A pedra era testemunha, como diz, né, era no fio do bigode. O negócio valia. Era um costume daquela época. Mas Josué, diz a palavra de Deus, pega uma grande pedra. Quando Josué pega essa grande pedra, Josué simbolicamente, usado pelo Espírito de Deus, aponta para Cristo. E a prova disso, irmão, que você abrisse para nós, irmão, o Salmo 118. Hoje você está trabalhando. Salmo 118 e o versículo 22. Olha o que diz o Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Josué naquele momento está colocando uma pedra, uma grande pedra, fazendo um novo concerto em Siquém, no lugar da promessa. Porque Siquém é o lugar onde Deus faz a promessa, onde Ele cumpre a promessa, onde Ele renova a sua aliança. E essa aliança está sendo apontada naquele momento para a cruz de Cristo. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e o versículo 7. Para a gente terminar. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O versículo 7 diz: portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Josué, lá nesse episódio em Siquém,
estava apontando para a cruz de Cristo, porque ele pega uma grande pedra e coloca debaixo do carvalho, e o carvalho significa a cruz de Cristo. E o versículo 6, volta no 6 por favor, está dizendo assim: pois assim é dito na Escritura, eis que põe a pedra em Sião, uma pedra angular escolhida e preciosa. Josué talvez não sabia o que ele estava fazendo, o ato que ele estava fazendo, mas naquele momento ele estava apontando para Cristo e fazendo uma nova aliança com aquele povo em Siquém, que é o lugar da promessa, dizendo para eles: olha, tudo que Deus falou, tudo que nós vivemos, tudo que nós caminhamos e que nós conquistamos, nos trouxe até aqui a estar diante de Cristo, aleluia, a pedra escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Josué leva o povo a crer em Cristo, e é o que nós fazemos, irmãos, quando nos reunimos no lugar na promessa de Deus, porque estamos aqui, aleluia, debaixo de uma promessa que Deus fez, e Ele cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus, quando enviou Ele a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, aleluia. E se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus se entregou e morreu na cruz por mim e por você, mas ressuscitou no terceiro dia, aleluia, subiu ao céu e em breve voltará. E quando ele diz assim, ó, aquele que nela confia jamais será envergonhado, e o versículo 7 diz: portanto, para nós, os que creem, essa pedra é preciosa, aleluia. Quando Josué faz esse ato, irmãos, ele leva o povo a conhecer a Cristo. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que realizamos, tudo que somos e temos, tem que nos levar a Cristo, aleluia, porque quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, não seremos envergonhados. A palavra de Deus diz: e olharam para Ele, e os seus rostos foram iluminados, e não foram confundidos, aleluia. Portanto, nessa noite, pela palavra de Deus, e pelo sacrifício de Jesus na cruz de Cristo, aleluia, você é liberto, aleluia, pela cruz de Cristo, pelo sangue, você não é confundido, e Deus te traz esclarecimento nessa noite, para que você possa viver e tomar posse da vitória no ano de 2022 na sua vida. Essa é a história que Deus está escrevendo para você, uma nova história de fé, de bênção, de milagre, mas debaixo da cruz de Cristo, aleluia, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Portanto, nesse ano de 2022, tudo que você fizer, aleluia, volte a Siquém. Tudo que você for andar e rodar, não se esqueça que Siquém é o lugar da promessa, é o lugar do cumprimento da promessa, é o lugar da renovação da aliança, aleluia. E o que Deus tem para fazer na tua vida depende de você, porque Ele já fez, aleluia, a parte dele, em nome de Jesus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, e o pastor vai orar no final, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e sentisse ele bater. Feche seus olhos e sinta o teu coração bater. Esse é o sinal que Deus está na tua vida. Esse é o sinal que o Espírito Santo de Deus está renovando a aliança do Senhor sobre a tua vida nessa noite. E que essa história que você vai viver no ano de 2022, e que hoje estamos lançando a bênção sobre o mês de novembro, você vai lembrar desse dia, da renovação e de Siquém na tua vida, do quanto Deus está no controle de todas as situações, mesmo tendo passado 500 anos,
Deus cumpriu a sua promessa. Mas não espere 500 anos. Diga: Senhor, eu quero viver. Diga: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim no ano de 2022, começando hoje, todos os dias da minha vida. Aplauda o Senhor, aleluia.